Bom, vamos iniciar também, então, o estudo da lição número 3 desse segundo trimestre do ano de 2025. O nosso tema de hoje é um tema que ele é relativamente simples, né? Vamos falar de adoração, mas existem alguns pontos históricos porque o tema que o autor escolheu, que envolve a mulher samaritana, nós vamos buscar na história principalmente o que Flávio Joséfo falou sobre os samaritanos, o embate entre samaritanos e judeus. Ele vinha desde os anos 700, nós conhecemos no Antigo Testamento, quando ocorreu a destruição das tribos do norte pela Assíria. É um fato bem conhecido, que vocês lembram, quando o imperador da Síria, Senaqueribe, conseguiu destruir 10 tribos do norte. Quando ele veio atacar as tribos do sul, tinha lá o profeta Isaías, o rei Ezequias, eles oraram e Deus enviou o anjo que livrou aquelas duas tribos, Judá e Benjamim. Mas as 10 tribos do norte, elas foram levadas para o cativeiro. Então, sobre essa divisão, ela vai fazer com que 700 anos depois, nos dias do Novo Testamento, os judeus nem se comuniquem com aqueles samaritanos. Por quê? Porque na visão dos judeus, eles se misturaram com os povos pagãos. Bom, na primeira página, então, vocês têm aí a lição 3, a verdadeira adoração, é o tema da nossa lição. Na página 2, o texto áureo escolhido é João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Jesus para a mulher samaritana, que nós vamos estudar com mais detalhe esse versículo mais à frente. E a verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele, né? Esse é um fato. Realmente, a nossa vida, o nosso viver, ele é que representa a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, lembre-se que Jesus falou que entre os israelitas tinha aqueles que se consideravam adoradores, eles iam para as praças, para as esquinas, e lá levantavam as mãos, outros rasgavam as suas vestes. Isso era muito comum em Israel. Chegou ao ponto do profeta Joel, Deus falar para o profeta Joel: vai e diz para o meu povo, não rasgue as vossas vestes, rasgue os vossos corações. Ou seja, a adoração a Deus, ela tem que ser do interior do homem para fora. E nós sabemos que, infelizmente, os artistas, existem muitos por aí, artistas, né? Infelizmente, acontece até no reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, na página 3, 1 João capítulo 4, versículo 5. Que diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Bom, então observe, está em Samaria, mas claro, Samaria, apesar dessa rivalidade, ela fazia parte da terra da promessa. Ela tinha sido dada a 10 tribos, era ocupado por 10 tribos do norte. E Samaria, infelizmente, nos dias do Novo Testamento havia essa divisão, mas ela fazia parte da terra da promessa de Deus. Nos dias de hoje, a região que a Samaria, que era chamada de Samaria no Novo Testamento, ela está ocupada pelos palestinos, por aquele povo descendente dos filisteus, porque Palestina vem de Ciro Filístia, dos filisteus. Os palestinos não são cananeus, eles são filisteus. Hoje, se você olhar no mapa de Israel hoje, você vai ver que a maior parte do que era Samaria faz parte de um território que os israelitas entregaram para o governo palestino.
ou para a Jordânia. Okay? O exército de Israel se mantém lá, mas foi feito um acordo de Israel que entregaram essa terra para os palestinos. Né? O item 6. E estava ali a fonte, versículo 6, digo, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Bom, de Jerusalém até a região de Samaria, eram entre 40 e 50 quilômetros. Jesus estava indo para Galiléia, porque João Batista tinha sido preso, e Jesus também, pela sua atitude no templo, expulsando os vendedores e aquele embate com os sacerdotes, ele viu que ele deveria ir agora para Galiléia, pregar lá, porque a região da Judéia estava muito agitado e queriam matá-lo. Então ele chega na hora sexta. A hora sexta é uma hora importante, é provavelmente a hora que Jesus estava na cruz, que começa as trevas. Houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta representa meio-dia, porque em Israel a hora começa a contar às 6 horas da manhã, então você vai contar até o meio-dia. Meio-dia é a hora sexta. Então, na hora do maior calor, numa região quente, Jesus chega junto a um poço. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí um comentário, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, como eu disse para vocês, há 700 anos. Depois eu vou mostrar trechos que nos últimos 100, 200 anos, que a Bíblia não relata, é chamado período intermediário, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse período teve também muitas intrigas entre judeus e samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Bom, pela forma de Jesus falar, claro, os samaritanos, havia realmente misturas, mas essa mulher vai mostrar, apesar dela estar andando de maneira errada, porque Jesus vai demonstrar o erro dela, mas ela tinha fé em Deus, ela se dizia descendente de Jacó, tá ok? Então ela identifica pela fala de Jesus que Jesus é profeta, porque Jesus fala de água viva, então ela já identifica que ele é profeta. Versículo 20. Nossos pais, ela entra agora numa questão de conflito de ideias entre judeus e samaritanos. Ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Bom, por que ela disse isso? Em Jerusalém era o lugar onde se devia adorar, não existe dúvida. Mas quando houve a divisão das tribos nos dias de Roboão, filho de Salomão, o primeiro rei do norte, que se chamava Jeroboão, ele resolveu fazer um culto para concorrer com Jerusalém, porque ele sabia, se as pessoas continuassem indo em Jerusalém, elas iam acabar voltando para ter Roboão, filho de Davi, como rei. Então, por isso, eles estabeleceram concorrência. E depois, eles então constroem um templo em Samaria, porque tinha um monte especial lá, que era o Monte da Bênção, tá ok? Então, isso lá já iam 900 anos, porque a divisão dos reinos, lá nos dias do filho de Salomão, chamado Roboão, foi nos anos 930. Então, já tinham mais de 900 anos que havia essa divisão entre eles. E ela, então, entra nessa questão. Bom, Jesus Cristo não entra na disputa entre judeus e samaritanos. Veja o versículo 21.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós, falando dos judeus, né, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Né? Por que a salvação vem dos judeus e hoje a igreja ela é a representante de Deus na terra? Bom, a igreja, lembre-se, ela começou com os judeus que interpretaram corretamente a profecia, receberam Jesus como Salvador e levaram essa mensagem para os gentios. Então, a salvação vem dos judeus. Agora, a classe política, a liderança judaica, esses não interpretaram corretamente, não receberam o Messias. Tá bom? No versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração, ela parte do interior do homem. A verdadeira adoração, se a pessoa estiver adorando num louvor, cantando, o interior dela, o que ela está falando no seu interior para Deus, é que realmente vale como adoração. Pode ter alguém que suba em um púlpito, cante, mas em nenhum momento ela realmente pensa na adoração a Deus. Às vezes pensa até na exposição, né, nos elogios que ela vai receber como boa cantor, como boa cantora, mas se for isso, não é uma adoração a Deus. O adorador, ele está cantando e cada letra que ele está meditando, no seu interior, ele está falando com Deus, ou em agradecimento, né, ou num clamor, num pedido, não? Mas a adoração é do interior do homem. Né? Lembre-se que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. É isso que está escrito. E no caso, se você no seu interior, você traz uma adoração a Deus, e vamos considerar todos que têm a vida transformada, a todo momento ele está lembrando do que ele seria se ele não tivesse encontrado Jesus. Estaria com certeza num caminho muito ruim. Bom, na página 5, nós temos aí a introdução da nossa lição que diz: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Capítulo 1. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. Número 1. A necessidade de passar em Samaria. João, capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Bom, primeiro, a necessidade do ser humano. É o número 2 aí na nossa revista. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia.
A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua experiência. Aqui encontramos a valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água. E no item 3, na página 7, ele vai falar o lugar da adoração. Eu vou sugerir agora que você corra aí até o item 8, onde tem um auxílio bibliológico que ele vai explicar esses pontos, que diz o contexto histórico entre os samaritanos e os judeus. Esse auxílio bibliológico, eu mantive ele aí para vocês poderem dar ênfase nesse ponto, que é muito importante para o seu aluno poder entender a história do porquê havia essa rivalidade. E o que Deus já falou comigo em outros momentos? Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes ocorre de alguém falar alguma coisa, ou às vezes tem até uma atitude que a gente não gosta, e às vezes surge uma intriga, uma rivalidade que fica por 1 ano, 10 anos. Agora pense uma rivalidade que já se iam 900 anos, se você for contar desde os dias dos filhos de Salomão, ou então 700 anos, quando os assírios levaram as 10 tribos escravas, tá, ok? Então é muito tempo para você ter uma rivalidade. E essa rivalidade, ela de uma certa maneira existe até hoje. Se você procurar, pelo menos existem grupos, não é muito grande, mas que se dizem samaritanos até hoje, tá, ok? Então veja o contexto histórico. Depois que o Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, aqui eu fiz uma pequena correção, irmãos. Ele escreveu assim, muitos judeus. Você sabe que sempre quando eu coloco em verde é um acréscimo meu. Eu troquei judeus por membros das 10 tribos do norte. O termo judeu, ele passou a ter significados diferentes na história. Hoje, nós nos dirigimos a todos os israelitas como judeus, por conta da religião. Na história, começou a se usar esse termo. Judaísmo é a religião e todos que seguem essa religião são chamados de judeus. Mas aqui, falando de tribos, seria melhor o autor da revista fazer separação. As 10 tribos do norte não eram judeus. Os judeus formavam a tribo do sul junto com Benjamim. Tá, ok? Então eu troquei aí. Foi derrotado pelos assírios. Muitos membros das 10 tribos do norte foram deportados para a Síria e Babilônia. E estrangeiros foram levados para colonizar Israel e ajudar a manter a paz. E tem até a história, você lendo lá, segundo Reis 17, que Deus enviou leões, e aí depois o próprio rei da Síria, eles pediram sacerdotes de Israel para ensinar a religião do Deus de Israel, aqueles pagãos que viviam ali, ok? Então é bem interessante essa história. Mas realmente aconteceu, porque os assírios, eles tinham um projeto de misturar os povos, tentando eliminar com a identidade particular, por exemplo, das 10 tribos, que as 10 tribos deixassem de existir e surgisse um novo povo que seriam todos chamados assírios, né? Ele prossegue. O casamento misto entre estrangeiros e israelitas das 10 tribos do norte, remanescentes, resultou em um povo mestiço, que se estabeleceu no Reino do Norte. Aqui ele errou tecnicamente mesmo. Eles não se estabeleceram no Reino do Sul. O Reino do Sul não foi conquistado pelos assírios. O Reino do Norte é que foi conquistado. O Reino do Sul, formado das tribos de Judá e Benjamim, o profeta Isaías orou,
O rei Ezequias orou e assim Deus enviou o seu anjo e livrou o reino do sul. Então ele se estabeleceu no reino do norte. E era considerado impuro na opinião de judeus etnicamente puros. Estes odiavam os samaritanos, porque sentiam que seus compatriotas haviam traído seu povo e sua nação por meio de tais casamentos. Os samaritanos haviam instituído um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim. Era um monte importante, é chamado Monte da Bênção, mas não era o local que Deus havia escolhido para ser o centro do culto. Deus havia escolhido Jerusalém. E prossegue, para concorrer com o templo em Jerusalém. Mas aquele havia sido destruído há 150 anos. Face a tantos conflitos, os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria. Mas Jesus não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais. A rota por Samaria era mais curta e foi a que ele tomou. A fonte de Jacó ficava na terra que originalmente pertencia a Jacó. Pois bem, então, essa parte agora, vamos ao finalzinho da página 9. Eu coloquei um comentário aí em verde para vocês que complementa esse comentário que ele fez, esse contexto histórico. Eu coloquei aí em verde, final da página 9. Em diversos momentos da história, as tribos do sul, Judá e Benjamim, estiveram em conflito com as tribos do norte. E coloquei quais eram as tribos do norte. Ruben, Simeão, Dan, Naphtali, Gade, Assé, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim. Josué era da tribo de Efraim. Nos dias de Josué, o reino do norte, a região de Samaria, é uma região que tem bastante água doce, uma região bem rica, né, boa de se viver. Na página 10, eu coloco aí agora um comentário de Flávio Joséfo descrevendo um conflito entre israelitas e judeus. Tá bom? Veja o que ele diz. Os descendentes desses judeus fizeram contínua guerra aos samaritanos, porque nem uns nem outros queriam deixar os seus costumes. Os de Jerusalém sustentavam que somente o templo de Jerusalém era santo e que não se deviam fazer sacrifícios em outros lugares. Por outro lado, os samaritanos sustentavam que era necessário oferecê-los no Monte Gerizim, isso próximo do ano 215 a.C., nos dias de Antíoco Epifânio, que os irmãos já devem ter ouvido falar, que foi um homem que criou muitos problemas para a religião do Antigo Testamento, a religião de Deus, que se aplicava a princípio tanto a judeus quanto a samaritanos. Mas nesse período, os samaritanos, eles queriam distância da tribo dos judeus, porque as tribos de Judá e Benjamim, eles eram, assim, vamos considerar, mais fiéis na mensagem de Deus, né? Apesar das suas limitações. Então veja o que Flávio Joséfo também diz sobre esses dias de Antíoco Epifânio. Os samaritanos, vendo os judeus afligidos por tantos males, porque, uma pausa para explicar a vocês, esse Antíoco Epifânio, ele mandou sacrificar porco em todos os altares da tribo de Judá, no Reino do Sul. E isso era uma afronta aos judeus, tá ok? Então, os samaritanos, vendo eles atingidos por tantos males, evitavam dizer que tinham a mesma origem, que eram da mesma raça e que o seu templo em Gerizim era consagrado ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, negaram mesmo a fé no Deus Todo-Poderoso. Aí você vai entender ainda mais a rivalidade nos dias do Novo Testamento, porque isso aqui, olha, é nos anos 200 a.C. Flávio Joséfo prossegue. Diziam, ao contrário, que eram descendentes dos persas e dos medos e que tinham sido enviados a Samaria para lá morar.
o que era verdade, né, diz Flávio Joséfo. Só que havia uma mistura ali. Havia também israelitas. Só que eles estavam querendo negar a fé. Por quê? Porque Antíoco Epifânio ele queria impor a religião grega a todos os povos. Nós vimos que os assírios, lá em 700 a.C., eles queriam acabar com aquele nacionalismo. Por isso ele conquistou uma terra, conquistou as 10 tribos do norte, traziam pessoas de outros povos, persas, babilônios, traziam o homem para habitar ali e pegava os homens daquela região e levava para habitar em outro local. Assim a mulher israelita da tribo do norte iria se casar com um persa. E quem nascesse seria o quê? Não vai ter uma identidade, então é todo mundo assírio. Os gregos, eles fazem diferente. Os gregos, eles querem transmitir a cultura grega, que vocês já devem ter ouvido a expressão helenismo. Então, eles querem transmitir essa cultura, que envolve também a religião. Parecido com o que acontece no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, as crianças agora são obrigadas a participar de culto religioso afro, mascarado de cultura. Os gregos faziam a mesma coisa. E ele está, então, impondo ali a religião grega e os samaritanos, eles aceitam, né? O comentário prossegue, agora no final da página 10. Para completar o erro dos samaritanos, eles enviaram um documento a Antíoco Epifânio, onde propõe uma aproximação com a cultura e a religião grega. Veja o que Flávio Joséfo diz. Petição que os sidônios, habitantes de Siquém, apresentam ao rei Antíoco, Deus visível, porque Antíoco significa isso, Deus visível ou Deus presente. Nossos antepassados, tendo sido amargurados por grandes e frequentes pestes, haviam deliberado celebrar por uma antiga superstição uma festa a qual os judeus dão o nome de Sabá, sábado, né? E construíram sobre o Monte Gerizim um templo em honra, presta atenção, a um deus anônimo, onde imolavam vítimas. Agora que Vossa Majestade se julga obrigado a castigar os judeus como eles merecem, os que executam as vossas ordens querem nos tratar como a eles, porque pensam que temos a mesma origem. Mas é fácil verificar pelos nossos arquivos que somos sidônios. Quem eram sidônios? Lembram-se de Jezabel? Ela era a rainha dos sidônios. Os sidônios, eles viviam ao norte da faixa de Gaza, né? Eles eram também chamados de fenícios. Eram grandes comerciantes da época, grandes navegadores, e eles eram um dos maiores seguidores da religião de Baal. Inclusive, é comprovado historicamente que entre eles havia sacrifício infantil, sacrifício de crianças. Não? Então, os samaritanos já se identificam com os sidônios. E prossegue, olha, assim como não podemos duvidar, majestade, de vossa bondade e proteção, suplicamos que ordeneis a Apolônio, nosso governador, e a Nicanor, procurador-geral de vossa majestade, que não nos considerem mais culpados dos mesmos crimes que os judeus, cujos costumes e origem diferem inteiramente dos nossos. E se julgarem bem e for do agrado de vossa majestade, seja o nosso templo, que até agora não teve o nome de Deus algum, chamado futuramente Templo do Júpiter grego, a fim de que fiquemos em paz e trabalhando sem temor, possamos pagar maiores tributos à vossa majestade. Joséfo, página 562, da obra História dos Hebreus. Bom, então, com esse contexto, por esses textos de Flávio Joséfo, você consegue entender por que os judeus não falavam com os samaritanos. Porque além daquela divisão que o autor comentou na revista, mesmo naquele período interbíblico, houve muitas confusões entre os judeus e os samaritanos. Quando vinha algum povo atacar os judeus,
os samaritanos se ofereciam soldados para poder ajudar no saque das cidades judaicas. Então, eles realmente se distanciaram da religião judaica. Na página 12, o capítulo 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Número 1, a adoração. Ao afirmar que oferecia água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Bom, parar aqui para fazer um comentário a vocês. Irmãos, nós não temos como dimensionar, pela nossa experiência espiritual, nós não temos como dimensionar a situação de quem é cego espiritual, quem nunca bebeu dessa água. As pessoas simplesmente não conseguem ver. Vocês querem um exemplo? Quando ocorreu a pandemia, né, vamos dizer, um sinal no mundo, né? Porque Jesus Cristo disse que haveria, antes do tempo do fim, haveria pestes, guerras e rumores de guerra. E a nossa geração está vendo, né? Pandemia e ataque dos russos contra a Ucrânia. Agora está essa ameaça de guerra entre Estados Unidos e China, porque a China ela quer tomar Taiwan, e Taiwan é importante para os Estados Unidos, e vai o Hamas ataca Israel, Israel ataca a faixa de Gaza, onde está o Hamas, o Irã ameaça atacar, está aqueles grupos Houthis lá da África também atacando os navios americanos que passam ali no Golfo Pérsico. Então nós estamos vivendo uma situação que é única na nossa geração. Então, quando ocorreu a pandemia, qual a conclusão natural? Aqueles que beberam dessa água e que conseguem ver, esses veem cada dia mais. E assim a pandemia, de uma certa maneira, despertou esses cristãos. Mas vocês podem ver nas igrejas, todo local que eu falo, as pessoas concordam. Aqueles que viviam na igreja, meio lá, meio cá, um cristianismo superficial, esses se desviaram definitivamente, se afastaram definitivamente da igreja. Depois da pandemia, as igrejas tiveram uma redução no número de pessoas que participavam. Por quê? Eram pessoas que estavam vivendo o evangelho de maneira superficial. Podemos dizer que eles não beberam de fato dessa água, porque quem bebe dessa água, na ilustração de Jesus, em outro momento ele diz, é como alguém que achou uma pérola preciosa, vai, vende tudo que tem e adquire essa pérola, adquire esse terreno e essa pérola. Não? Bom, na página 14 eu coloquei aí alguns eventos anteriores, porque nessa cronologia do Evangelho de João, é bom você entender que Jesus ele estava no início do seu ministério, tá bom? Veja, os eventos anteriores, João deu testemunho sobre Jesus, depois deu um segundo testemunho para os fariseus que vieram perguntar a ele, tu é o Messias, tu é o profeta? Depois ocorreu o batismo de Jesus, e aí Jesus vai no templo e faz aquela purificação, expulsa os cambistas. E realiza muitos milagres ali naquela Páscoa, e tem um encontro com Nicodemos, no capítulo 3, que nós estudamos na lição passada. No capítulo 3 ainda, a partir do versículo 22, os apóstolos iniciam o batismo cristão, tudo isso ainda na região da Judéia, no sul de Canaã. João dá outro testemunho sobre Jesus, quando os discípulos vêm falar para ele, olha, Jesus está batizando, apesar que Jesus não batizava, eram os seus discípulos. Lembre-se, os discípulos não foram batizados, mas Jesus deu autoridade a eles e eles começaram a batizar. Então João diz, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Tá bom? E depois João Batista é preso. Quando João Batista é preso, Jesus ele decide deixar Jerusalém. Então, esse foi um período curto. Nós estamos no início do ministério de Jesus. Então, no início do ministério de Jesus, ele já quer demonstrar o seguinte, olha, eu vim para salvar as 10 tribos de Israel e, através delas, salvar todo mundo. Das
10 tribos de Israel, por exemplo, nós ouvimos no Novo Testamento falar de Ana, que era da tribo de Asser. Então haviam israelitas que nunca se misturaram, nem com assírios. Tá bom? Haviam israelitas que nos dias de Antíoco Epifânio, tá bom? Eles agiriam como os judeus das tribos do sul, de não aceitar o sacrifício do Júpiter grego, como eles chamavam. Então haviam pessoas fiéis naquelas 10 tribos. E as 10 tribos, elas não estavam só em Samaria. As 10 tribos ocupavam Samaria e também a Galileia, que é chamado de Galileia dos gentios. Não? Então, toda aquela região, Samaria e Galileia, foi ocupada pelos assírios, quando eles venceram as 10 tribos. Tá ok? Ainda na página 14, para vocês também dimensionarem com os seus alunos, de Jerusalém até Samaria eram cerca de 50 quilômetros. É praticamente você caminhar daqui a Petrópolis. Tá bom? E depois eu coloco mais abaixo. Da Judéia até Galileia eram cerca de 100 quilômetros. Ou seja, é o dobro daqui a Petrópolis. Para você ver como os antigos caminhavam muito, né? Então Jesus está caminhando para a Galileia e como a Galileia ficava no norte e Samaria no centro, ele tinha que passar por Samaria. Eu comento, Jesus estava saindo do sul de Canaã e dirigindo-se ao norte de Canaã. Bom, você encontrar na página 15, você vai estudar mapas, eles chamam de Palestina. Palestina nos tempos de Jesus. Não era Palestina. Não era Palestina. Tá bom? Era chamada de Judéia, Samaria e Galileia. Palestina era o nome que os romanos davam à faixa de Gaza e à Síria. Aquilo era chamado de Ciro-Filístia, de onde vem o termo Palestina. Tá bom? Mas o mapa da CPAD, que eu coloquei aí na página 15, infelizmente chama de Palestina nos tempos de Jesus. Então você consegue ver aí como era a divisão da terra de Canaã. A Judéia está mais ao sul, que vai até Jerusalém, Jabiné, tá bom? E depois vem Samaria, que está no centro da terra. E mais ao norte está a Galileia. Cafarnaum é o local onde Jesus reside, tá bom? E Nazaré, onde ele foi criado. E junto deles ali, em azul, está o Mar da Galileia. Então, coloquei esse mapa aí para vocês também poderem se concentrar. Jesus vai ficar alguns meses no Reino do Norte. Não é dito qual a festa, mas cerca de 50 dias, um pouco mais de 50 dias depois da Páscoa, Jesus volta porque tem a festa de Pentecostes. Ele vem participar da festa de Pentecostes, né? Então, tudo isso está acontecendo no início do ministério de Jesus, nos primeiros meses. Página 16, adoração bíblica. Esse ponto é bem interessante, as palavras que você vai ver aí no hebraico e no grego. Número 1, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Rishitawa, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração, principalmente a uma divindade, né? Era usado às vezes até em geral, mas principalmente a uma divindade, ao Deus de Israel. Já na língua grega, 2 palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskúneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskúneo significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus usou o termo proskúneo. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Porque ele é um Deus santo, um Deus amoroso,
pelo que ele fez e pelo que ele faz, né? E principalmente pela nossa vida. Dar uma pausa aqui para explicar a vocês por que o termo Yahvé no Antigo Testamento ele é tão interessante, e eu penso que os cristãos devem utilizar esse termo, e os judeus também devem utilizar esse termo. Porque quando Deus se apresenta a Moisés com esse termo, e que é traduzido normalmente como eu sou, ele diz o seguinte para Moisés: olha, vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, não conheceram perfeitamente esse nome. Por que que Deus diz isso? Se Abraão chegou a pronunciar o nome Yahvé, quando ele ia subir o monte para apresentar Isaque como oferta, ele disse, Yahvé proverá, Yahvé Jiré, que se traduz Yahvé proverá. Então ele pronunciou, mas por que ele não conheceu perfeitamente o nome, como diz a tradução? Porque nos dias do Êxodo, os israelitas experimentariam o significado do nome eu sou, ou seja, aquele que age no presente, não só aquele que age no passado. Porque os deuses do Egito, eles só tinham lendas do passado. E Israel iria experimentar a operação de Deus no presente. Esse é um diferencial. Por que que o cristão ele adora a Deus constantemente? Não é só porque Deus tirou ele do mundo, é pelo que ele fez, mas também pelo que ele faz. Porque a todo momento o cristão está sofrendo afronta, estão preparando armadilha para os cristãos, coisa que o cristão às vezes não está nem vendo, mas Deus está operando em favor dele. É por isso que nós rendemos adoração, né? Pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele faz. Bom, o item 2 e o item 3 fala de adoração. Eu separei para vocês, na página 17, em verde, já que aqui no capítulo 3 ele fala adoração como um ato de serviço a Deus. Eu separei o diálogo de Jesus com Pedro. Após Pedro negar Jesus 3 vezes, negar que conhecia Jesus por 3 vezes, Jesus ressuscita, aparece para os apóstolos e no capítulo 21, versículo 15, ele vai fazer uma pergunta ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro dá uma resposta que não era que Jesus queria ouvir, mas sabendo da limitação de Pedro, Jesus acrescenta uma exigência para o apóstolo Pedro. Veja, João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Bom, para vocês poderem entender, em grego havia separação de palavras para descrever diversos tipos de amor. Em português, quando a pessoa diz que ama a Deus, ele diz: Senhor, eu te amo. Se ele falar para o pai, para a mãe, para o familiar, para o irmão, eu te amo, ele vai usar a mesma palavra, eu te amo. Então ele diz: eu te amo, Senhor. Diz para o pai: eu te amo, pai. Diz para o amigo: eu te amo, amigo. Também para a esposa ele diz: eu te amo. É tudo uma palavra só. No grego isso era separado. Então, qual a palavra que Jesus usou quando ele perguntou se Pedro lhe amava e qual a palavra que Pedro respondeu? Eu comento abaixo. Jesus utilizou o termo ágape, que se traduz por amor divino. Normalmente, nossas traduções traduzem como caridade. Pedro utiliza o termo grego phileo na resposta, significando que possui amor de amigo, ou ainda amizade. Então o versículo ficava assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu tens amor divino por mim mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que tenho amor de amigo. Disse-lhe:
apacenta os meus cordeiros. O que significa Jesus, mesmo diante da resposta diferente de Pedro, Jesus dizer, apacenta os meus cordeiros? Vou deixar para responder no final para vocês. O versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Eu comento abaixo. Jesus repete a pergunta utilizando o mesmo termo grego ágape. E Pedro responde utilizando o mesmo termo filho. Ou seja, Jesus pergunta para ele, tu tem amor divino por mim, que é o amor perfeito, que é o amor eterno? Bom, o apóstolo Pedro falou, eu não vou responder que eu tenho um amor perfeito por ele. Eu neguei ele. Como é que eu vou dizer isso? Né? Todo homem, quando chega diante de Deus, ele tem alguma coisa na sua consciência. Moisés tinha. Todos os homens tinham alguma coisa na sua consciência que o afetava. E Pedro também tinha. Então, por isso que ele não quer dizer que ele tinha o amor perfeito por Deus, o amor divino. Bom, versículo 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção no comentário abaixo. Na terceira vez, Jesus muda o termo grego. Ele utiliza o termo grego filho, perguntando se Pedro lhe ama com amor de amigo. E Pedro confirma que lhe ama apenas com amor de amigo. Nas 3 vezes, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. A mensagem é clara. Aqui, então, adoração como serviço a Deus, a mensagem é clara. Não importa que Pedro tenha negado Jesus em determinado momento da sua vida. Ele provará que ama ou não a Jesus se ele apacentar as ovelhas do Mestre. Então, como é que nós praticamos essa adoração, que nesse tópico aqui da revista, ele chamou de adoração como um ato de servir a Deus, de serviço a Deus? Se nós vivemos para ganhar almas para Jesus, se nós vivemos para cuidar do reino de Deus, se nós vivemos para pregar a verdade de Deus, ensinar a verdade de Deus, então nós amamos a Jesus, amamos a Deus. É assim que nós provamos que amamos ou não. Você poderá encontrar alguém que cometeu erros, como Moisés, até de matar alguém, ou como de Abraão, que mentiu até sobre sua esposa. Não importa. Não importa o que ele fez no passado. O passado não vai determinar se ele ama ou não a Deus com amor ágape. O presente, como ele atua em favor do reino de Deus, isso é que vai mostrar se ele realmente ama a Deus. Quem ama a Jesus de verdade, apacenta as ovelhas dele. Cuida das ovelhas dele, ou seja, cuida do reino dele. Ok? Na página 20, tem a conclusão do nosso material didático. Ele diz, nesse estudo focamos nos ensinos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela 2 lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo, né? E tudo que inicia no interior, ele é demonstrado, ele é exteriorizado, você vai praticar. Se o teu interior é transformado, você vai praticar essa mensagem que Jesus trouxe ao mundo. Bom, eu separei 3 referências aí para você poder concluir a sua mensagem sobre adoração. 1 Coríntios 14, 24, 25, diz o seguinte, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado.
os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará. No grego, proscúneo, exatamente aquela palavra que é traduzido por adoração. Tá bom? Então, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Depois separei Apocalipse 20, versículo 4, que diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram, proscúneo, a besta nem a sua imagem. E não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, essa palavra também é utilizada para deixar claro, olha, adoração só a Deus. Se você aceitar adorar esse sistema mundano, essa religião pagã que continua enganando o mundo, aí é claro que você perde a sua comunhão com Deus. E na página 21, eu concluo aí com Apocalipse 20, 22, versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E o anjo usa também essa palavra proscúneo, que significa, né, reverência, reconhecimento da soberania de Deus e pelas coisas que ele é, pelo que ele é, pelas coisas que ele fez e pelas coisas que ele faz por nós.